Padre Pio, conhecido por enxergar o mundo invisível, revelou algo que poucos ousam imaginar: o que o anjo da guarda faz quando a alma entra no purgatório. Muitos pensam que, após a morte, a alma fica sozinha em sua purificação. Mas o santo afirmava que o anjo não abandona aquele que protegeu na terra. Ele permanece como guia, testemunha e intercessor diante de Deus. O que Padre Pio viu mostra que o purgatório não é apenas sofrimento, é também um caminho acompanhado pela misericórdia. Padre Pio explicava que, quando a alma deixa o corpo e entra no purgatório, não caminha sozinha. O mesmo anjo que a acompanhou desde o nascimento permanece ao seu lado. Ele conhece cada queda, cada luta, cada oração feita em segredo e cada pedido de perdão que nunca foi ouvido por ninguém, além de Deus. Segundo o santo, o anjo da guarda se torna uma espécie de testemunha viva da história daquela alma. Diante da justiça divina, ele apresenta não acusações, mas sinais de amor. Os momentos em que a pessoa tentou mudar, as vezes em que chorou diante de Deus, os instantes em que escolheu o bem mesmo com dificuldade. No purgatório, a alma sofre porque deseja ardentemente a Deus, mas ainda não está totalmente purificada para vê-lo face a face. É nesse estado de espera dolorosa que o anjo exerce sua missão mais consoladora. Padre Pio dizia que o anjo sustenta a alma com esperança, lembrando-a interiormente de que aquele sofrimento não é castigo eterno, mas caminho para o céu. Ele revelava que muitas almas chegam ao purgatório com medo, confusas, carregando o peso das próprias falhas. O anjo, então, as conduz como um pai conduz uma criança ferida. Não remove a dor, mas impede que a alma caia no desespero. Mostra que Deus continua presente, mesmo na purificação. Padre Pio também afirmava que o anjo apresenta diante de Deus as orações feitas na terra por aquela alma. Missas oferecidas, rosários rezados, sacrifícios escondidos. Cada oração se torna como uma gota de alívio no fogo purificador. Por isso, ele insistia tanto para que se rezasse pelos mortos, porque o anjo usa essas orações como auxílio real no sofrimento da alma. O santo dizia que há almas que reconhecem o seu anjo naquele momento e sentem vergonha amorosa. Percebem quantas vezes ignoraram suas inspirações na vida, os avisos da consciência, os chamados ao arrependimento, as oportunidades de conversão. Agora, no purgatório, entendem que nunca estiveram sozinhas. Foram acompanhadas, mas nem sempre escutaram. Segundo Padre Pio, o anjo não se afasta até que a alma esteja completamente purificada. Ele espera com paciência o dia em que poderá conduzi-la finalmente ao céu. Esse é o momento mais esperado da sua missão, quando a alma, livre de toda mancha, pode atravessar a porta da eternidade. Mas o santo também dizia algo que comovia profundamente. O anjo sofre ao ver a dor da alma, não porque falhou, mas porque ama. Seu sofrimento é silencioso, cheio de respeito pela justiça divina e pela liberdade humana. Essa revelação mostra que o purgatório não é um lugar de abandono, mas de acompanhamento espiritual. Onde há dor, há também presença. Onde há purificação, há também esperança. Onde há espera, há um anjo que não se cansa. Padre Pio concluía que quem vive em amizade com seu anjo da guarda na terra não estará estranho a ele na eternidade. A voz que hoje inspira o bem será a mesma que amanhã conduzirá a alma à luz. E isso muda tudo. A morte deixa de ser solidão e passa a ser travessia.
Padre Pio dizia que, no purgatório, a alma entra num estado de verdade absoluta. Tudo aquilo que foi vivido na terra aparece com clareza. Os pecados, mas também as pequenas virtudes, as quedas, mas também as tentativas de amar a Deus. E é nesse momento que o anjo da guarda cumpre uma missão ainda mais profunda: ajudar a alma a suportar a luz da verdade sem cair no desespero. Segundo o santo, muitas almas sofrem não apenas pela purificação, mas pela vergonha espiritual. Elas veem o quanto Deus foi paciente, quantas vezes foram chamadas à conversão, quantas graças receberam e desperdiçaram. Essa consciência é dolorosa, porque agora a alma ama a Deus plenamente e percebe o quanto respondeu pouco a esse amor quando estava viva. O anjo, então, atua como consolador silencioso. Ele não discute com a justiça divina, mas sustenta a alma interiormente, lembrando-lhe que aquele sofrimento tem fim. Ele comunica a esperança, mesmo sem palavras. É como se dissesse: este fogo não destrói, purifica. Esta dor não condena, prepara. Padre Pio afirmava que algumas almas no purgatório experimentam grande paz quando sentem as orações vindas da terra, missas celebradas por elas, terços rezados por familiares, sacrifícios oferecidos em seu nome. O anjo recolhe essas orações, como quem recolhe água para um viajante cansado. Ele as apresenta diante de Deus, como prova de que aquela alma ainda é amada na terra. O santo dizia que há almas que sofrem mais porque quase ninguém reza por elas. Não porque Deus as abandone, mas porque a comunhão dos santos é real. O céu, a terra e o purgatório estão ligados. Quando alguém esquece os mortos, uma parte desse vínculo se enfraquece. E o anjo, que vê tudo isso, intercede silenciosamente para que alguém se lembre daquela alma. Padre Pio também explicava que o purgatório é um lugar de aprendizagem final. A alma aprende ali o que não quis aprender na vida: humildade, paciência, entrega total à vontade de Deus. E o anjo da guarda permanece como mestre discreto, não ensinando com palavras, mas com presença fiel. Ele dizia que muitas almas reconhecem nesse estado que seu maior erro não foi pecar, mas adiar a conversão. Depois eu rezo, depois eu mudo, depois eu confesso. E o depois nunca chegou. No purgatório, o tempo perdido aparece como um tesouro desperdiçado. E isso gera uma dor profunda, mas também uma transformação interior completa. Segundo o Padre Pio, o anjo se alegra quando a alma começa a aceitar sua purificação com amor, quando deixa de resistir e passa a confiar. Nesse momento, a dor se torna mais leve, porque é vivida como espera, não como castigo. A alma já não foge da verdade, abraça-a. O santo dizia que o purgatório é o último ato de misericórdia antes do céu. E o anjo é o companheiro desse último caminho. Ele permanece até que a alma esteja pronta para ver Deus face a face. Só então sua missão se completa. Essa visão revela algo consolador. Ninguém que pertence a Deus sofre sozinho. Mesmo na purificação, há presença. Mesmo na dor, há amor. Mesmo na espera, há promessa. Padre Pio afirmava que muitos vivos não percebem o quanto seu anjo age hoje para evitar que cheguem ao purgatório com tanto peso. Cada inspiração ao bem, cada inquietação da consciência, cada desejo de oração é uma tentativa do anjo de preparar a alma para uma passagem mais leve. Por isso, ele dizia: quem escuta o anjo na vida sofre menos na morte. Padre Pio
Encerrava esse ensinamento com um chamado que não era para os mortos, mas para os vivos. Ele dizia que a maior tragédia não é passar pelo purgatório, mas chegar lá, sem ter aprendido a amar, enquanto ainda havia tempo. O anjo da guarda acompanha a alma na purificação, mas não pode mudar aquilo que foi escolhido na vida. Ele apenas conduz, consola e espera. O santo ensinava que cada dia vivido na terra é uma preparação silenciosa para esse encontro final. Cada oração feita com sinceridade, cada confissão verdadeira, cada ato de caridade, cada sofrimento aceito com fé é como uma luz que diminui a necessidade de purificação depois da morte. Quem aprende a se purificar em vida encontra menos dor depois. Padre Pio dizia que muitas almas no purgatório desejariam voltar à Terra por apenas um instante, não para viver mais, mas para rezar uma única Ave Maria com amor, para pedir perdão, para aceitar uma humilhação sem revolta, para oferecer uma dor em silêncio. Esse instante, porém, já não existe. O tempo da conversão é agora. Ele explicava que o anjo da guarda se alegra quando a alma entra no purgatório com esperança, mesmo sofrendo, porque sabe que aquela alma será salva. O sofrimento não é sinal de abandono, mas de preparação. É como uma roupa sendo lavada antes de entrar numa grande festa. Por isso, Padre Pio insistia tanto na devoção ao anjo da guarda, não como algo infantil, mas como amizade espiritual. Ele dizia: quem caminha com seu anjo na vida, não caminhará sozinho na morte. A voz que hoje nos chama à oração será a mesma que amanhã nos conduzirá à eternidade. O purgatório, segundo o santo, é o último lugar onde a alma aprende a amar sem reservas. Ali desaparecem o orgulho, a pressa, as desculpas e o medo humano. Fica apenas a sede de Deus. E o anjo permanece como testemunha desse aprendizado final. Essa revelação muda a forma de viver o presente. Cada decisão pequena passa a ter peso eterno. Cada escolha de perdoar em vez de guardar rancor. Cada momento de oração em vez de indiferença. Cada ato de amor em vez de egoísmo. Tudo isso constrói um caminho mais leve para a eternidade. Padre Pio dizia que muitos só pensam no céu ou no inferno, mas esquecem do purgatório. E esquecem também que o purgatório começa a ser evitado aqui, na vida diária. Quem se purifica no amor sofre menos depois. Quem aprende a ouvir o anjo hoje não se assustará ao encontrá-lo amanhã. E então ele deixava uma pergunta que ecoa como um espelho da alma. Se hoje fosse o meu último dia, o que meu anjo teria para apresentar diante de Deus? Minhas orações? Minhas lutas? Meu arrependimento? Ou apenas o tempo desperdiçado? O anjo da guarda não abandona a alma nem na vida, nem na purificação. Ele caminha até o último limite permitido pela justiça divina. Mas a forma como será esse caminho depende do que escolhemos agora. Por isso, ainda há tempo. Tempo de ouvir a consciência. Tempo de rezar mais. Tempo de perdoar. Tempo de mudar. Tempo de amar. Porque quando a alma entrar no purgatório, não estará sozinha, mas levará consigo tudo aquilo que construiu enquanto vivia. E o anjo da guarda, que hoje nos protege do mal invisível, será amanhã o companheiro silencioso na travessia para o céu. São Padre Pio, rogai por nós.